Choque. Desci do avião com a sensação de que o ar tinha brilho, e que eu também podia brilhar aqui. Bangkok me recebeu como um desfile que começa antes do convite. Tuk-tuks cortando as ruas como modelos apressados, letreiros em neon que piscam feito joias inquietas, vendedores ambulantes disputando atenção com vestidos de seda pendurados como bandeiras de festa. Vim para um curso rápido de design de moda e turismo, mas a cidade parecia um laboratório vivo, e, ao mesmo tempo, um palco. Ravi, meu namorado, está morando aqui temporariamente. Quando me viu no portão de saída, riu ao notar que eu já fotografava texturas de paredes e estampas de guardanapos. Você não perde nada, ele disse. Nada me abala, respondi, com audácia que guardo para quando o coração acelera. No caminho para o hotel, fiquei hipnotizada pelas vitrines. Manequins com cortes assimétricos, paetês que refletiam os faróis, tecidos que sugeriam movimento mesmo parados. Os mercados noturnos me chamavam por cheiros, manga com arroz, curry, jasmim, e por promessas. Em cada banca, eu via ideia de coleção, pregas inspiradas no telhado dos templos, paletas roubadas ao pôr do sol vermelho que tombava atrás de prédios espelhados. O trânsito, caótico, parecia uma passarela sem regras, mas tinha uma coreografia própria. Cabia a mim aprender o compasso. Ravi me entregou um mapa rabiscado com corações em cafés e setas para ruas onde a moda respira. Ri do romantismo e da precisão. Era exatamente o guia que eu queria. Senti, ali, um estalo de pertencimento. Eu e Bangkok poderíamos conversar na mesma língua. Tecidos, cortes, coragem. O curso começaria na manhã seguinte, mas minha aprendizagem já tinha começado. Eu trouxe cadernos, linhas e olhos famintos. A cidade, generosa, abriu o zíper da noite e me deixou espiar por dentro. Fascínio. O shopping parecia um aquário de luz. E eu era o peixe que não queria sair dali. Ravi tinha aula. Então fui sozinha explorar o famoso complexo de vestidos de festa que todo turista fashion recomenda. Escadas rolantes espelhadas, um perfume doce que parecia sair do ar-condicionado, vitrines que trocavam cores como se tivessem humor próprio. Em um dos andares, encontrei a Velvet Orchid. O letreiro, em dourado pálido, prometia elegância sem esforço. Por dentro, a loja era um jardim controlado, araras por cor, pedestais com sapatos que brilhavam discretamente, e um corredor macio levando a uma área de cabines. Bem-vinda, disse uma vendedora com sorriso treinado. Temos uma coleção nova ideal para o seu tom de pele. Aquilo me fisgou. Toquei um vestido verde esmeralda de seda fria. Imaginei uma bainha ligeiramente mais curta, um decote remodelado. Meu cérebro de design ligou-se sozinho. Quer experimentar? Outra funcionária trouxe cabides como quem oferece taças. Fui engolida pela gentileza coordenada. Água, espelho grande, elogios na medida certa. Foi então que o dono apareceu. Eu sou o Krit, disse, estendendo a mão. Jovem, camisa clara impecável, relógio que pedia silêncio. Para você, recomendo o nosso provador VIP. Mais confortável, luz perfeita para ver os detalhes. Tranque por dentro para se sentir mais à vontade. Ele apontou para um corredor exclusivo com uma placa minimalista. Premium Fitting. Sorri, mas algo fez barulho dentro de mim. Eu sequer tinha pedido privacidade extra. Obrigada, respondi. Posso começar por aqui? As vendedoras se entreolharam, como se eu estivesse rejeitando um privilégio. Krit manteve o tom suave, insistente. É uma experiência melhor. Fique tranquila, está tudo preparado para você. A palavra tranquila bateu torta no meu ouvido. Segui com os vestidos até a tal cabine premium. Por fora, impecável. Por dentro, ampla demais, luzes ajustáveis, um banco estofado, quase um camarim. Tranque por dentro, repetiu Krit, e apontou a fechadura cromada. Outra bandeira vermelha, pequena, mas nítida. Não era comum um dono estar tão presente, tão interessado na porta e na tranca. Mesmo assim, respirei, fingi naturalidade e girei o metal. O clique soou alto demais para uma loja tão silenciosa. Alarme. Entrei no provador com a certeza confortável de quem sabe o próprio corpo, e saí com a pele se arrepiando. Fechei a cortina, a luz mudou de cor e um pequeno espelho se abriu em frente. Tirei o casaco,
Deslizei o vestido pela cabeça e comecei a provar como se estivesse em casa, girando, observando o caimento. Mas algo insistia em atravessar o meu foco. Um pontinho de luz no canto superior, quase no ângulo do espelho. À primeira vista, parecia apenas um reflexo, talvez um LED de sensor. Apesar disso, a minha pele reagiu como se alguém tivesse sussurrado meu nome. Havia também um som abafado, quase elétrico, como um aparelho remoto respirando. Um ruído que não combinava com o ambiente silencioso da loja. Abaixei-me para calçar um sapato e notei, sob o batente da porta, uma fresta minúscula. Uma grade mal alinhada, como se o acabamento tivesse sido forçado, deixando um buraco que não deveria existir. Encostei a ponta dos dedos e senti o metal quente. Na mesma hora imaginei uma lente ali, escondida, esperando um ângulo. A sensação de invasão cresceu no meu estômago. O corpo reagiu primeiro, peito apertado, respiração curta, e a cabeça tentou racionalizar. É paranoia. Eu queria pensar. Você está cansada. Mas o instinto bateu mais forte. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e forcei um sorriso. Para mim mesma, para quem pudesse ouvir por entre a cortina. Não queria criar cena. Sabia que, se eu demonstrasse pânico, poderia facilitar algum jogo. Puxei o vestido com naturalidade, ajeitei o decote, fiz careta para o espelho como se a luz tivesse me enganado. Abri a cortina um pouco, falei baixo com a atendente. Preciso de outro tamanho, por favor. A voz estava controlada. Do lado de fora, ouvi passos e a conversa ensaiada do vendedor. Finja normalidade, disse a mim mesma. Saí do provador com a bolsa no ombro e o coração martelando. Não iria reagir na hora. Precisava pensar, planejar. Tomei um café próximo, anotei detalhes num bloco. Posição da porta, descrição do dono, como a luz se mostrava. Decidi que voltaria com calma, acompanhada, e que não deixaria aquilo sem resposta. Verdade. Sentei-me frente ao Ravi num café iluminado por lâmpadas pendentes. E as palavras saíram como se estivessem prontas para pular da garganta. Contei tudo, o brilho calculado da loja, o elogio do dono Crit, a insistência no provador VIP, o clique da tranca, o pontinho de luz no canto do espelho, o ruído elétrico e a fresta no batente. Descreve cada detalhe como quem rabisca um croquis. A posição do banco, a intensidade da luz, o gesto do vendedor quando empurrava a porta. Ravi me escutou em silêncio, os olhos fixos na minha voz. Ao terminar, vi nele a rigidez de quem queria resolver na força o que era, antes de tudo, uma questão minha de privacidade e de dignidade. Ele quis, na hora, pular da cadeira e ir à loja confrontar o dono. Isso não fica assim, disse, a voz dura por proteção. Queria me proteger como sempre, com impulso e raiva. Respirei fundo e o parei. Não era o momento para um confronto improvisado que poderia me expor ainda mais ou piorar a situação legalmente. Precisávamos de estratégia, não de espetáculo. Se você for agora, podemos perder a chance de provas legais, expliquei. E se alguém interpretar mal? Não quero que nos acusem de invasão. Sentei-me reta, absorvendo o medo que batia no peito, mas transformando-o em clareza. Propus um plano: recolher evidências dentro dos limites da lei, anotar horários, padrões de comportamento, fotografar partes públicas da loja quando permitido e registrar testemunhas. Procurar orientação de uma ONG local que entende casos de privacidade e um advogado bilingue para garantir que cada prova seja válida. Se encontrássemos câmeras escondidas, acionar a polícia especializada e técnicos para apreender os equipamentos e preservar a cadeia de custódia das provas. Se houvesse chantagem, reunir outras vítimas para depor juntas, tornando o caso coletivo e mais forte. Ravi mudou a expressão. A necessidade de proteger permaneceu, mas agora alinhada a um raciocínio. Garantiu que cuidaria da logística, contatos, transporte, apoio emocional, enquanto eu seguia com as observações discretas. Também combinamos um sinal simples para emergências, um código por mensagem que significava saia já. Prometemos agir com cautela e respeito às leis locais. Ao final, ele pegou minha mão e apertou leve, como se transferisse coragem. Devagar. Sussurrou. Sorri de volta, sentindo o peso do segredo diminuir. Dizer a verdade foi o primeiro passo. Agora, transformar medo em ação responsável era o próximo. Sabíamos que o caminho seria longo,
mas eu e Ravi enfrentaríamos o que fosse preciso com cuidado e firmeza e discretamente. Visão. Voltamos para a loja com a sensação de que estávamos entrando num teatro. E eu decidi ser a atriz que conhece o roteiro por trás da cortina. Passamos a tarde anterior lendo artigos traduzidos sobre leis locais, juntando informações com cuidado. Quais atitudes configuram invasão de privacidade? O que é permitido filmar em público? Como registrar provas sem infringir a lei? Liguei para a ONG que encontráramos online e anotei conselhos práticos. Não tocar em equipamentos alheios, não invadir escritórios, documentar com datas e testemunhas. A ideia era clara. Agir com inteligência, não com impulsos. No dia seguinte, me vesti para a missão de forma simples, mas estratégica. Por baixo do vestido coloquei uma camada térmica, nada suspeito, apenas uma proteção que me permitiu trocar de roupa rápido e com menos exposição. Além disso, ajudava a evitar que pequenas câmeras pegassem contornos íntimos do corpo. Ravi ficou algumas mesas à frente, fingindo folhear uma revista. Ele era os meus olhos do lado de fora. Combinei com ele sinais discretos. Um aceno para estou bem, 2 toques na página para algo mudou, um leve franzir de sobrancelha para preciso sair. Entramos como clientes normais. Observei a equipe com a mesma atenção que antes, só que mais fria. Horários de entrada, quem batia com o pé impaciente quando alguém demorava, quem atendia as cabines e como se moviam em pequenos círculos. Ravi anotava, do lado de fora, quem levava sacolas para o escritório e quais funcionários ficavam discretamente em áreas fechadas. Eu mirei no teto e nos espelhos, procurando padrões. Um pequeno painel no canto do espelho que não combinava com a moldura, uma tampa de ar-condicionado que parecia mais alta do que o normal, lugares onde lentes poderiam se esconder. Quando entrei no provador, respirei lento e procurei brechas com o olhar técnico de alguém que entende de detalhes. Abaixei-me enquanto fingia procurar por um sapato, e deixei escapar um brinco, bem de propósito. O gesto chamou a atendente, que sorriu complacente e se inclinou para pegar a joia. Aproveitei a aproximação para olhar por baixo do banco. Foi ali que vi um microfuro no rodapé, pequeno como a ponta de uma agulha, mascarado pela pintura. A circunferência era perfeita para uma lente minúscula. Senti um nó na garganta, mas não permiti que ele me dominasse. Levantei-me, ajeitei o vestido com naturalidade e saí do provador com o brinco na mão, deixando no bolso a certeza de que tínhamos algo concreto para mostrar. Ravi já me olhava com o mesmo choque contido. Nosso plano continuava, agora com um ponto preciso para investigar. Achado. Às vezes, a prova chega disfarçada de rotina, e a rotina nos mostrou o caminho. Naquele dia, enquanto eu fingia escolher entre 2 tons de rosa, Ravi ficou de guarda do lado de fora, com o jornal aberto como escudo. Eu mal percebia a coreografia ao meu redor. Estava concentrada em sentir o tecido entre os dedos, em anotar mentalmente o caimento. Foi ele que me chamou baixinho pelo celular. Vem cá, tem alguém levando uns cartões, parece grande quantidade. Olhei pela vitrine e vi, pelo vidro laminado, um rapaz da equipe atravessando o corredor com um envelope plástico grosso. Levava-o para um escritório nos fundos, onde um símbolo discreto marcava a administração. O olhar dele era curto, calculado, como de quem carrega algo que não quer que os outros vejam. Decidimos dar um passo atrás e planejar melhor. Voltamos outro dia com papéis diferentes. Eu com um catálogo rabiscado, ele com um sorriso que vendia desinteresse. Entramos como clientes distintos. Combinamos palavras-chave sutis para confirmar se era o mesmo ritual. Eu tocaria num vestido vermelho e pediria ver o provador com melhor luz. Tudo correu natural, como uma peça bem ensaiada. Dessa vez, levei um gravador de bolso, apenas para captar conversas públicas e declarações invasivas do proprietário, na medida do que a lei permitia. Coloquei-o discretamente na bolsa e deixei que a conversa acontecesse. Krita apareceu com seu tom de seda e começou a elogiar. Temos câmeras para segurança, só usamos para proteção. Ele falava como quem minimiza, porém, quando sugeriu que algumas modelos aceitam material para promoção privada, a voz dele escorregou para um lugar que não era público, oferta velada, de quem testa limites. O gravador captou a entonação. O que parecia roupa social se transformava em tentativa de normalizar algo podre. A cada frase que eu deixava escapar, eu sentia menos medo e mais clareza. Pedi desculpas por um momento.
Fui ao banheiro fingindo ajustar a maquiagem e usei a oportunidade para checar os provadores com calma. No corredor de cabines, encontrei outra porta com defeito na pintura, quase idêntica à primeira. Um microfuro minúsculo no rodapé, como se alguém tivesse repetido um padrão. A precisão do buraco falou mais alto que qualquer explicação acidental. Saí do provador com a roupa colada ao corpo e o coração pesado. Encontrei Ravi do lado de fora. Ele segurava o envelope que vira dias antes, agora aberto, cheio de cartões e etiquetas. Tirei uma foto quando o funcionário passou, disse ele, a voz firme. Mostrei a ele o áudio no meu telefone. A ponta da voz de Crit fora suficiente para entender a intenção. Quando pronunciei o que agora era óbvio, senti a pele gelar e a cabeça clarear. Não é só comigo. A certeza era dura, mas libertadora. Não era um acidente isolado. Era um arquivo com muitos rostos e, talvez, muitas vítimas. Sabíamos que o próximo passo exigia organização. E que não recuaríamos. União. Decidi que não carregaria esse peso sozinha. E comecei a chamar por quem pudesse ouvir. Naquele dia, andei pela loja com outro tipo de olhar. Menos curiosa, mais atenta às expressões das mulheres ao redor. Escolhi abordagens pequenas, invisíveis, um comentário no espelho do banheiro. Um elogio que virava pergunta discreta, um bilhete dobrado que cabia na palma da mão. No corredor entre os provadores, encostei-me à parede como se estivesse amarrando o cadarço e sussurrei, num tom casual. Você também já notou alguma coisa estranha nesses cabines? A mulher ergueu os olhos, surpresa. Havia medo ali, mas também alívio por finalmente dividir o fardo. No banheiro, encontrei outra cliente que molhava a nuca com um lenço de papel antes de sair. Sentei ao lado dela e disse, com a naturalidade de quem fala do tempo, vi algo que me deixou desconfortável naquele provador. Ela respirou fundo e, antes de desaparecer no espelho, murmurou, não fui eu, foi minha amiga, ela recebeu mensagens. A porta do meu estômago se fechou por um segundo. Pedi que ela repetisse. A mulher contou, com voz baixa, que a amiga fora vítima de fotos indevidas e de uma chantagem que pedia dinheiro para não divulgar as imagens. A garganta apertou. A violação se transformava em capital de medo. Pedi permissão para falar com essa amiga. Algumas horas depois, numa cafeteria próxima, encontrei duas mulheres que aceitaram compartilhar suas histórias. Uma chorou ao descrever como havia sido abordada com sorrisos e promessas. A segunda falou, com voz dura, sobre a chantagem. Mandaram as imagens para minha família e pediram transferência. Eu paguei, e ainda assim continuaram. Ouvi aquilo como se cada frase fosse um tijolo sendo arrancado do muro que eu mesma construíra ao redor do meu silêncio. A raiva virou combustível, não só para mim, mas para todas ali. Decidimos agir juntas. Procurei contato com a ONG que havíamos achado antes. Eles nos receberam com um profissionalismo caloroso e nos conectaram a um advogado bilingue especializado em crimes digitais e direitos das mulheres. Na primeira reunião formal, desenhamos um plano: recolher provas de forma segura, preservar áudios e fotos originais, documentar horários e testemunhas, e evitar qualquer ação que pudesse ser interpretada como invasiva de nossa parte. O advogado explicou o passo a passo para formalizar a denúncia e como manter nossa segurança digital durante o processo. Formamos um pequeno grupo de apoio, nós 4, mais um representante da ONG e o advogado. Criamos um canal fechado para trocar informações e combinamos sinais de emergência. Pela primeira vez desde que entrei na Velvet Orchid, senti que o medo não era um manto que me cobria. Era uma corda que, unidas, sabíamos puxar para tirar alguém de debaixo dos escombros. Ninguém mais nos calaria. Armadilha. Planejar não era apenas estratégia. Era transformar medo em precisão cirúrgica. Nos dias que seguiram, a nossa pequena célula trabalhou como quem monta uma peça de alta costura. Cada ponto pensado, cada sobra parada. Eu e Ravi testamos sinais, o advogado conferiu a legalidade de cada passo. E a ONG providenciou uma testemunha treinada para estar do lado de fora. Uma mulher que sabia como observar sem ser vista. Decidimos que eu voltaria ao provador, mas não sozinha. Seria a isca com um detalhe invisível ao olho comum. Um selo minúsculo refletivo costurado dentro do forro do vestido, quase imperceptível, que poderia denunciar a posição de lentes pela reflexão quando a luz certa o atingisse. Na manhã marcada, respirei fundo antes de entrar. Vesti o vestido com calma, senti o material,
e deixei o selo onde ninguém pensaria em procurar, perto da costura lateral, na altura que normalmente corresponde ao ângulo de gravação mais comum. A ideia não era expor ninguém pessoalmente, era localizar com clareza os pontos de intrusão. Entrei na loja com um sorriso que era metade disfarce, metade promessa. Ravi ficou à distância combinada, ao lado da testemunha da ONG, ambos com celulares em mãos para registrar horários e rostos. O advogado aguardava num ponto neutro, pronto para intervir se fosse preciso. Fingi indecisão ao escolher o provador VIP. As vendedoras, previsíveis, guiaram-me com gentileza ensaiada. Lá dentro, ajustei a luz do espelho exatamente na intensidade que havíamos testado antes, fazendo com que o selo entregasse qualquer ângulo de lente pela reflexão súbita. Girei devagar, observei como a luz tremeluziu na beirada do espelho, e vi um ponto que piscou de volta, pequeno demais para ser reflexo de tecido, exato demais para ser coincidência. Anotei mentalmente a posição. Do lado de fora, Ravi enviou a primeira mensagem para o advogado com a hora exata. A ONG testemunha anotou o número de funcionários que entraram no escritório administrativo e quem carregou pastas naquele intervalo. Sabíamos que, tarde ou cedo, alguém tentaria proteger o equipamento. E essa tentativa seria prova. Não demorou. Quando a equipe percebeu que algo estava fora do padrão, um dos funcionários entrou apressado em direção ao escritório com um envelope de cartões de memória. Outro tentou, discretamente, recolher os cartões antes que alguém olhasse. Foi o momento que havíamos previsto. Ravi fez um gesto sutil, a testemunha registrou o movimento, e o advogado, já em contato com a polícia turística ou cibernética previamente avisada, acionou as autoridades. Em poucos minutos, homens em uniforme apareceram, formando um cordão entre a loja e o escritório. A nossa armadilha, construída em silêncio e precisão, começava a surtir efeito. Desmasecaração. Quando os uniformes chegaram, a loja perdeu o verniz. E eu senti que o ar ficou mais leve, como se alguém abrisse janelas que eu não sabia que estavam trancadas. A entrada da polícia foi discreta, profissional, nada das cenas dramáticas que imaginei. Homens e mulheres em trajes oficiais cumpriram uma rotina de apreensão que parecia coreografada para minimizar nossa exposição. Vi-os levantar placas de metal, solicitar identificações, e em seguida uma equipe técnica examinar cada canto que havíamos marcado. Espelhos foram removidos com cuidado, painéis falsos que eu nem imaginava que existiam foram abertos, caixas pretas e HDs retirados do escritório. O som dos equipamentos sendo catalogados tinha a gravidade de um veredito que ainda não fora proferido, mas que já era inevitável. Crit tentou salvar a narrativa com a calma de quem ensaiou desculpas. São sensores de segurança, disse ele, olhos fugidios, voz polida demais. Usamos para monitorar o estoque. A palavra segurança soava vazia naquele salão que, até semanas atrás, me oferecerá elogios e cafés. O técnico da polícia, um homem de fala mansa e procedimento impecável, colocou um HD num leitor portátil e reproduziu trechos ali mesmo. O que vimos foram imagens, ângulos pequenos, datados, com marcas de hora e minuto, que não deixavam margem para conto gentil. Cabines, reflexos angulares, rostos capturados em ângulos que violavam o íntimo. A sala ficou fria, não pelo ar-condicionado, mas pela clareza do que estava sendo mostrado. Quando a gravação exibiu o momento em que uma cliente, visivelmente constrangida, saia do provador, e a data coincidiu com uma das nossas anotações, algo se partiu dentro de mim. Não era paranoia. Era crime. O técnico explicou o carimbo de data à hora, a integridade dos arquivos e como a cadeia de custódia seria preservada. Cada passo para que aquilo servisse num tribunal. Vieram as formalidades. Assinaturas, depoimentos. Fomos chamadas, eu e as outras mulheres do grupo, para prestar nosso relato juntas. Havia tremor nas vozes, sim, mas havia também uma firmeza que me surpreendeu. Contamos nossas versões, uma por uma, com olhares que se encontravam entre as frases e nos enchiam de força. Não éramos peças soltas. Éramos testemunhas mútuas. Ao sair da loja, vi Crit algemado, não pela humilhação, mas pela responsabilidade que ele tentará fugir. Senti, pela primeira vez, que a justiça começava a usar as ferramentas certas. Não apagaria o que vivi, mas a máscara havia caído, e a luz que veio em seguida iluminou não só o crime, mas também o fio que nos unia. Suspiro,
O dia seguinte chegou com o peso suavizado, como se o ar tivesse voltado a um tom respirável. Acordei com o telefone vibrando no criado mudo, mensagens no grupo fechado, pequenos triunfos digitais. A polícia disse que vai manter a loja fechada por 72 horas. Recebi ligação do advogado. Eles vão preservar os HDS. Obrigada por ter falado, eu não aguentava mais sozinha. Li cada texto com os olhos úmidos e um sorriso tímido. Eram provas de que não éramos vozes soltas, mas um corpo que se movia junto. Encontramo-nos mais tarde, em silêncio, num café neutro. Abraços discretos, olhares que diziam sobrevivemos. Não houve festejos altos, apenas uma calma compartilhada, comidinhas divididas, mãos que se entrelaçaram por alguns segundos, risos que escapavam baixos como se ainda tivessem medo de ser ouvidos. A Velvet Orchid tinha a porta lacrada e um aviso simples colado, fechado por investigação. A notícia correu rápido, manchetes locais falavam em investigação por voyeurismo e chantagem. Ver as palavras na tela foi estranho, doloroso e, ao mesmo tempo, um alívio público. Algo que antes morava só dentro de nós agora era reconhecido pela cidade. Telefonemas de jornalistas tocaram no meu número, mas decidimos com o advogado manter a imprensa à distância até que o processo avance. Nossa prioridade era segurança. Quando cheguei em casa naquela noite, senti uma calma que parecia nova ao corpo. Deitei e, pela primeira vez desde o provador, não reproduzi a cena em loop na mente. O travesseiro me acolheu sem perguntas. Permiti que o sono viesse. Antes das luzes se apagarem, pensei, rostos que podiam dormir, o meu, o delas, o nosso. E agradeci, baixinho, por termos encontrado uma forma de não suportar aquilo sozinhas. Armadura. Voltei ao curso com peso mais leve e um croquis que mais parecia um manifesto. Na sala, mostrei o desenho. Um vestido com corte clássico, cintura marcada e uma camada interna. Um forro espesso, quase invisível, bordado com motivos de proteção. Expliquei que não era um forro para esconder o corpo, mas para afirmar que o corpo não pertence ao olhar alheio. Chamei-o de forro protetor, tecido tecnológico e símbolos costurados que lembravam bolsos para guardar coragem, linhas que sugeriam limites e um laço discreto para lembrar quem o veste de que pode, e deve, se proteger. Meus colegas olharam fascinados. O professor sorriu e disse que moda também é política quando escolhemos por quem e como nos vestimos. A cada palavra, senti que transformava o medo em algo tangível, um objeto que poderia circular nas ruas, e quem sabe, ajudar alguém a se sentir menos vulnerável. Falei sobre liberdade, não a liberdade de ser observada, mas a liberdade de escolher quando e por quem se deixa ver. Compartilhei trechos da nossa experiência com cautela, sem expor demais as outras mulheres, mas com honestidade suficiente para que a sala entendesse por que íamos além do estético. Ao apresentar, percebi que coragem não é não ter medo, é insistir mesmo tremendo. Havia ainda cicatrizes, memórias que não se apagam com um grupo ou com manchetes, mas também havia laços que nos fortaleceram. Saí da aula com o croquis no braço e a sensação de que podia transformar uma violência em projeto, em comunicação, em cuidado. Bangkok me ensinou que dignidade não se prova, se defende.